Voltamos com o segundo bloco do Diversidades. Estamos aqui com as meninas que vão concorrer ao cargo de soberanas de Arroio do Meio, uma grande programação que acontece hoje de eventos. Todo mundo convidado, lá torcendo pela sua candidata. Daqui a um pouco nós daremos maiores detalhes da programação. Lembrando que estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio, aqui na rua Dr. João Carlos Machado, na rua principal da cidade. Um lugar bem bacana de visitar, conhecer, bater um papo com as pessoas que lá estão, todas muito afetuosas no trato. Voltamos então com a fala das meninas que estão justificando o porquê de quererem ser rainhas de Arroio do Meio. E agora é a menina bonita, lá de blusa preta. Obrigada. Então, assim como algumas daqui, eu nasci e eu cresci aqui, vendo um povo acolhedor, carinhoso, e eu teria muita honra de representar isso, de carregar essa faixa. E assim, no futuro, eu tenho muitas coisas, oportunidades que podem surgir assim como essa, e esse é o tempo em que então eu destinei para isso, então. E eu tenho muito orgulho da cidade onde eu cresci. Eu tenho muito orgulho também, eu estudei na São Caetano, né? E eu criei muitas memórias e coisas tão lindas nessa escola, que eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei lá. E eu gostaria muito de mostrar isso para toda a comunidade que eu gosto tanto. Vou chorar. Tudo bem. E é por isso que eu quero representar o meu município. Ótimo. Querida? Então, assim como as meninas falaram, ser soberana para mim também não é só uma faixa, não é só sobre questão de beleza, né? Para mim isso é representar o lugar de onde eu venho. Então, eu já morei em São Paulo, já conheci uma cidade grande, né? Uma metrópole do nosso país. E então, tu compara as duas cidades, né? Lá ninguém se conhece, aqui todo mundo se conhece, se abraça. Tu vê uma pessoa na rua, tu cumprimenta, tu dá um bom dia, tu dá um oi, muitas vezes tu para pra conversar. E lá em São Paulo eu já representei isso. Muita gente me falava muito bem de mim, assim, na escola que eu estudei, né? Que eu sempre fui muito educada e eu sempre representei, então, o Arroio do Meio em todos os lugares que eu estive. E eu quero poder continuar representando isso, então, daí com o título de rainha ou princesa. E a cidade que eu tenho muito orgulho. Muito obrigada. Pode seguir. Bom, por que querer ser rainha ou princesa de Arroio do Meio? Eu nasci e cresci aqui e toda a minha família é muito envolvida com as questões do município. E poder representar gente tipo, da minha idade, mais nova, no caso eu tenho 17, e como é que eu posso dizer? Convidar tipo, elas para esses eventos do município e tal, tipo, me faz querer muito fazer parte disso e poder representar. E a Dani? Sobrou eu agora. Não, assim como a Emily falou, se eu pudesse falar aqui todos os motivos, ia passar o tempo e eu continuar falando. Mas eu nasci e cresci aqui em Arroio do Meio e eu já vivi tudo da cidade de uma forma muito intensa. Eu desde muito pequena participava de tudo que tinha. Eu fiz coral, eu fiz teatro, eu comecei a jogar futsal em Arroio do Meio com 6 anos, na escolinha do Rui Barbosa, era eu e os meninos. Participei de todas as competições, já ganhei medalha de dama, de handebol. Já fui líder de gincana, já fui líder de turma, e assim como as meninas falaram, tu ser soberana hoje em dia não é mais só beleza, não é mais só faixa, é tu ocupar um cargo de liderança. E é por isso que eu tô aqui. Eu concorri no anterior, eu me voltei, né, pensei melhor, é meu último ano, então minha última chance. E é por isso que eu volto então para tentar representar o Arroio do Meio como uma voz ativa na cidade, né, um povo tão acolhedor, a gente viu isso na enchente, a forma que o Arroio do Meio se reconstruiu tão rápido. E foi tão lindo que eu acho que é a melhor forma que eu tenho de poder representar a cidade. Isso. Eu quero lançar agora aqui uma pergunta para vocês. Eu logo vou mostrar que nós temos 2 novas integrantes. Mas eu quero lançar uma pergunta agora aqui para as meninas que vão concorrer, que foi assim muito unânime, né? Todas disseram
que a coroa vai além do que receber uma coroa, mas é um compromisso, né? Um compromisso, uma responsabilidade que vocês assumem perante o município de vocês, né? A pergunta é para todas, assim, o que mais vocês pensam que uma rainha possa fazer além dessa questão de estar ali como uma figura linda representando o município? O que mais tem por trás disso? Perfeito, Baixinho. Eu acho que, não sei se as meninas me permitem falar primeiro, mas já que, né, a gente está indo e voltando. Uma soberana na representatividade, né? Eu até conversei com algumas pessoas que me chamavam, mandavam apoio, eu perguntava, o que tu espera da soberana? E foi unânime, assim, todos falaram que era simpatia. E eu entendo que ser soberana é poder levar o nome de Arroio do Meio além, o mais longe que tu conseguir. Eu já faço isso, que nem tu bem disse que me conhece das gincanas, já apoiei em todos os estados, a gente vai com o Chico para várias cidades para apoiar, então eu já levo o nome de Arroio do Meio dessa forma, né? E sendo soberana é uma visibilidade maior que eu conseguiria alcançar mais e mais lugares. Ótimo. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu acredito que as soberanas, por estarem e terem, eu acredito que um pouquinho mais de poder para iniciativas e ações dentro do município, como eu comentei antes também de novo, eu vejo que é uma possibilidade de a gente entrar dentro das escolas, as crianças elas admiram muito as soberanas, então a gente usar desse posto que tem muita admiração pela sociedade, pelas crianças, para iniciar ações que vão influenciar no município, a curto prazo, a longo prazo. Então, pensando em como que a gente pode, daqui a pouco iniciar alguma coisa dentro das escolas, conversar com essas crianças, levar o que a gente pode levar de bom para elas, né? Ações no município que eu acredito que também faz uma diferença, voltada para os animais, que é uma coisa que eu valorizo bastante, né? Eu sei que já tem uma ONG aqui em Arroio do Meio que faz isso, então a gente apoiar essas causas, apoiar essas pessoas que já estão fazendo esse tipo de ação também, né? A gente, como está mais próximo de pessoas que estão à frente da organização do município, acho que tem um pouquinho mais de impulso, né, para iniciar esse tipo de ação. Acho que seria interessante. Ótimo. Mais alguma gostaria de Eu acho colaborar? um ponto bem importante também, não é nem a questão de melhorar a Arroio do Meio, é acrescentar eventos, como ela falou também, as escolas, o comércio local, trazer o povo para cá. Eu sei que nós também tem, né, vai em outras cidades, aqui é lindo, aqui é isso e aquilo, mas Arroio do Meio também tem isso, né? A gente tem muito. Valorizar a natureza, os pontos turísticos, criar, talvez, né, na nossa dinâmica, eu falei que eu ia criar um centro de lazer, não ia ser concorrência porque a gente é um povo só, a gente não é divisão, né, a gente tem que se abraçar, a gente tem que se acolher, é uma família, né, então a gente tem que abraçar de tudo e de todos e ser feliz, né, porque Arroio do Meio não tem tristeza, né, é um povo feliz. Ótimo. Agora eu gostaria de mostrar, vamos mostrar aqui, duas meninas lindas que chegaram aqui para ficar conosco, que é a Maica e a Vanessa. A Maica e a Vanessa, elas já tiveram essa experiência de serem rainhas. Eu sempre brinco e digo que a Maica é minha rainha master. Né? E ela é a minha. É assim. Não, tu é a minha. E eu gostaria então, meninas, tanto a Maica quanto a Vanessa estão na organização do evento e no bloco seguinte nós vamos explorar um pouco mais desta programação. Mas agora eu gostaria de aproveitar a presença de vocês e até que vocês digam para essas meninas o que vocês sentiram quando foram rainhas de Arroio do Meio. Tudo contigo. Depois a Vanessa. Posso começar? Já falei isso nos nossos encontros, né, com as candidatas. As futuras soberanas estão aqui conosco também, ou não, né? Tem algumas que não conseguiram se fazer presente. Mas representar a cidade como soberana é algo que eu digo que toda mulher deveria viver, porque é algo transformador. Uma Vanessa que existia antes de ser soberana do município e uma Vanessa que existe
posterior a esse marco na minha história. Eu criei uma conexão muito forte com o Arroio do Meio e é uma alegria muito forte para mim, muito especial, passar por essa trajetória como soberana e hoje estar ao lado da Maica na organização de fato desse evento. Então, viver em todas as perspectivas possíveis esse momento, esse concurso de soberanas está sendo de fato muito especial, Chico. E a Maica? Eu morro de orgulho, né? Em primeiro lugar, pelo colágeno delas todas, incluindo a Vanessa, né? E hoje de manhã ainda eu falava, né, que 23 anos que eu fui soberana, eu fui rainha. A maioria das meninas nem tem essa idade, né? Então, e é de uma alegria muito grande que a gente ainda anda pela rua e a baixinha brinca comigo, mas que as pessoas me dizem, nossa rainha, nossa eterna rainha, né? E eu sei que é de coração, é de carinho, porque não é pela beleza que a gente é lembrado assim. Ai, olha como é porque alguma coisa eu acho que a gente conseguiu levar e deixar, né? Mas eu morro de orgulho não só pelo colágeno, eu tinha que acabar a frase, por tudo isso que elas estão colocando, né? Porque é um timaço, né, Nessa? A gente está muito feliz, muito orgulhosa. De manhã também a gente estava numa outra entrevista falando sobre isso, que é um time de qualidade, um time muito engajado, muito comprometido e de meninas, mulheres muito especiais, arroimenses muito especiais. Maica, nem todas vão ganhar. E se tu não tivesse ganhado? Gente, eu lembro direitinho do dia. Agora o Elton estava lá, né, Elton? O Elton estava lá, né, no dia 7 de setembro de 2002, né? E foi uma coisa muito doida, porque era aqueles concursos grandes de quase 30 candidatas sempre, né, na época que se tinha. E nós estávamos todas atrás do palco e por uma coincidência, era uma noite fria, enfim, já era tarde da noite, nós estávamos as três embaladas numa manta. Eu, a Eliette e a Karine, minhas princesas. Então foi chamada a primeira e eu, meu Deus, eu fiquei tão feliz, né? Foi chamada a Karine, aí foi chamada a Eliette e ficou eu lá com a manta do lado, tão legal. Mas eu fiquei tão feliz pelas gurias, porque a minha experiência de ter conhecido aquelas meninas, de conhecer mais sobre a cidade, que eu nasci, que eu cresci, que eu achava que eu conhecia, até essa primeira experiência, e que depois, como assessora de comunicação, eu fui conhecer muito ainda mais, né? Foi uma faculdade, assim, da vida que eu tive. Então, Elton, respondendo a tua pergunta, eu nunca imaginei ganhar. Eu fui por a convite e insistência do saudoso nosso amigo Sérgio Cardoso, representando o Esporte Clube Palmeirinhas, lá do bairro São José, né? Eu fiz essa pergunta que não é adequada para esse momento, mas porque elas estavam conversando aqui antes, nos bastidores aqui, dizendo a gente não vai só até amanhã, né? Foi isso que eu ouvi delas. Isso aí, E aí, isso aí. E o que eu acho bem interessante, que a Dani está vindo pela segunda vez, as três meninas que ganharam no concurso seguinte ao meu, quando eu entreguei a faixa e a coroa, tinham desfilado conosco. Então as três não desistiram do seu sonho, desfilaram de novo e ganharam o concurso seguinte. Muito legal. Então vamos dar continuidade agora, né? Nós vamos agora fechar esse bloco e nós vamos passar para o bloco seguinte. Vou passar aqui para enviar para os meus seguidores e dizer que estamos aqui como patrocínio da Select Mercado, aqui no coração da cidade, no centro de Arroio do Meio. Voltamos em seguida para apresentar para vocês a grandiosa apresentação, as grandiosas apresentações que teremos neste final de semana. Até mais!